já que você abriu, você foi generoso o suficiente para abrir aqui, que você tá para lançar, então, ou tá confeccionando ainda, não sei em que Está em parte produção, né? Um da produção. livro com o Gilson Iannini, professor da Federal de Minas Gerais, né? Uma resposta mais organizada, muita gente deu boas respostas, né? Mas você fala em pelo menos 9 erros na questão da psicanálise, né, professor? Sim, sim. O que espantou um pouco é assim que a Natália Pasternak é uma figura assim notável numa área onde o Brasil é absolutamente carente, e a gente viu isso durante o bolsonarismo, que é divulgação científica. Falar para as pessoas, olha, o que está acontecendo lá é mais ou menos assim, como é que a gente pensa cientificamente, organizar políticas públicas que levem em conta a ciência. Isso é muito importante. Né? Mas o que vem em seguida? Né? Uma espécie de suicídio ou de epistemicídio, em que a mesma pessoa, que é uma das poucas que faz isso, né, e fez notavelmente isso durante a pandemia, ela comete erros crassos, erros simples, erros que. E aí isso foi muito chato. Há 3 anos eu venho discutindo com o grupo dela lá, a questão de ciência, dizendo: olha, isso não é legal, isso está errado, isso vocês estão desatualizados, esse autor não funciona. 3 anos. 3 anos. Eu publiquei um artigo científico, fiz vários vídeos. Daí vem o capítulo, que eu acho que foi escrito pelo marido, né, pelo Orsi, não por ela, com as mesmas incorreções. Ou seja, a incapacidade de escutar, que tem obviedades ali que não funcionam. Isso é muito Brasil. Isso é assim, abaixo do crítico. Porque ela poderia muito bem fazer um capítulo de crítica à psicanálise, dizer lá que é pseudociência, mais informado. Dá um exemplo prático para a gente colocar em perspectiva, por exemplo. Ela fala de um ótimo biógrafo do Freud, que é o Frederick Creus. Frederick Creus escreveu um trabalho de 666 páginas, onde nas 600 primeiras páginas ele se dedica a mostrar que Freud injetou mais cocaína do que ele disse que injetou, e é verdade, e daí? E que Freud teve um caso com a cunhada e que ele era obcecado com jovens virgens. Nenhum outro biógrafo do Freud... Olha, porque já teve biografias que falaram... Bom, que ele não foi fiel aqui, que ela fez problemas lá, ele era autoritário, brigava com os discípulos, mas ninguém baseou assim o julgamento da atitude científica do Freud no fato de que ele tinha obsessões por jovens virgens. Não tem relato de paciente, nenhuma dos 15 biógrafos do Freud falou isso. E daí a pessoa vem e seleciona um e diz, então o Freud tinha problemas com a ciência, porque ele, enfim, a partir desse ótimo biógrafo. Errado. Ela diz lá que a psicanálise não apresenta evidências robustas de eficácia. Errado. A gente tem. São artigos e mais artigos, e que geraram discussões por mais de... O primeiro artigo dessa série foi de 2008, e o último foi agora, 2023, na World Psychiatry, mostrando que a eficácia é ou maior ou igual a outros tratamentos empiricamente baseados em evidências. Né? Então a pessoa ignora um negócio desse, uma meta-análise, não é um artigo. Uma meta-análise que reuniu, sei lá, 30, 50 diferentes pesquisas. Né? Dizer que o inconsciente é uma coisa que tem poder sobre as pessoas e de que os analistas impõem as suas ideias, né, aos pacientes, e se os pacientes não concordam, eles estão resistindo, é um retrato errado da psicanálise. Qualquer psicanalista que ouvir isso vai dizer, olha, pode ser que alguém faça, mas você não vai nunca publicamente dizer isso e falar, isso é a psicanálise. Comparar a psicanálise com o espiritismo,
com religiosidade. O Freud pode estar errado em muita coisa, mas ele nunca disse, olha, isso aqui é um tipo de religião. Não é plausível, não faz parte da conversa. Ela usa um autor chamado Grünbaum, que é um grande crítico da psicanálise, né? E que mostrou que, inclusive, a psicanálise ela podia ser, as suas proposições podiam ser refutadas ou negadas, né? O que o Popper dizia que não podiam. Ela usa o Grünbaum para dizer o contrário do que ele fala. Né? Ela fala que sim, a psicanálise ela carece, ela precisa ter outras provas, né, extraclínicas. Ele é um crítico da psicanálise, mas é usado para dizer que a psicanálise é pseudociência. Não, esse autor não, usa outro. Né? Então, é mal feito. Né? Pedro. Esse viés que ela traz, comprovadamente errado, de uma certa forma não é... Porque eu vi uma entrevista que ela deu para o Breno Altman e o chat perguntou para ela se ela é positivista. E ela falou que ela não se identifica. Mas a impressão que eu tenho é que o perigo talvez tenha sido isso da parte do nosso campo que defendeu a ciência. Vinha um positivismo agora dogmático que tira a questão subjetiva da ciência para as pessoas. O senhor não acha, professor? Eu vi essa entrevista e eu fiquei com vergonha alheia. Eu também. Porque quando o Breno diz, olha, você está numa tradição que é o positivismo, ela responde, eu não citei o Comte. O Augusto Comte. Mas você não citar não significa... mas a coisa é nesse nível. Eu posso ser marxista sem citar Marx, Comte, ela então não entendeu sou isso? Positivista. Isso para uma pessoa que tem conhecimento, você vê que ela leu muita coisa sobre filosofia da ciência, teoria da ciência, e não dá para entender como que a coisa caminha nessa direção. E explora um pouco essa ideia assim, de que nós precisamos voltar ao problema da demarcação, né, e dizer muito claramente o que é ciência e o que não é ciência. Super importante. Mas o que se diz sobre comunidades terapêuticas? Hoje, discussão de primeira grandeza em saúde mental no Brasil. Né? A gente tira as pessoas que estão consumindo crack e entrega para comunidades religiosas tratar. Pode ou não? Quer falar sobre ciência? Vamos enfrentar aí o caso real em que você tem do outro lado uma atitude religiosa. Eu vou tratar a dependência química com religião. Ah, tá bom. Então, aqui dá uma polêmica boa. Pode ser que certo ou não, mas zero, rosquinha. Disso não se fala. Você diz que a psicanálise é uma coisa que é como, e eu acho esse argumento muito desleal, né? Você juntar um pacote. Quer dizer assim, psicanálise junto com constelação familiar, acupuntura, homeopatia. Isso chama somação de preconceito. Você não gosta de uma, você vai transferir isso para as outras. E talvez também esteja, não sei, aí eu queria refletir contigo acerca disso. Tem, por exemplo, o conceito de vivências em Vygotsky, por exemplo, né, na perspectiva histórico-cultural, ele fala dessa unidade sistêmica da consciência, da personalidade, nessa relação com o meio e como isso é uma fonte de informação sobre a forma como o indivíduo se constitui. Talvez, e aí que eu gostaria da tua reflexão, ela vem de um contexto, como você muito bem salientou, no qual ela teve um protagonismo enorme, porque o bolsonarismo estava simplesmente atropelando a questão científica de fato, né, durante a pandemia, milhares de pessoas morrendo. Ela ganha uma voz muito grande, como sendo assim uma defensora da ciência tradicional, e talvez tenha se atrapalhado um pouco no que ela entende ser ciência por ciências experimentais, positivistas, e que a complexidade humana não se resume à forma como a gente faz matemática, ou estuda física, ou estuda química, ou estuda microbiologia. Quando você vai lidar com questões hipercomplexas como o psiquismo humano,
É óbvio que você precisa abrir as portas para, inclusive, coisas que você, olha, ok, eu tenho as minhas suposições, mas não acho que tenha um único ser humano que estudou isso a sério, que seja doutor, uma grande referência, um intelectual como que é o teu caso, que se atreveria, aí me corrija se eu estiver errado, mas que se atreveria a dizer, eu entendo como o psiquismo humano funciona de forma integral e eu tenho todas as respostas para esse funcionamento, né? Então eu acho que foi um pouco por aí, não te parece que a vivência dela na pandemia foi determinante, né, para que ela se posicionasse dessa forma? Eu disse isso já, não sei se foi bem compreendido, é um efeito colateral do bolsonarismo, né? Não estou dizendo que ela seja bolsonarista, nem que o Orsi seja bolsonarista, mas o bolsonarismo ele criou uma atitude em que você precisa estabelecer assim uma espécie de dualismo nas questões, de encruzilhada, em que você convoca o outro para dizer é isso ou aquilo. Bom, se a gente quer tratar os efeitos do bolsonarismo, a gente tem que tratar um pouco melhor essa questão, né? Isso que você está falando teria sido muito simples de colocar, né? Dizer assim, as ciências elas se devem adaptar o método ao objeto. Bom, a gente tem nas ciências humanas diferentes estratégias de pensamento. A ciência é um capítulo do pensamento crítico racional, mas então vamos ver de como é que isso funciona num certo regionalismo, que é a atitude hoje mais aceita em termos de epistemologia. Não, em vez disso, o que vem? Vem a ideia de que a ciência é una, só tem um método, quem não está com ele está contra ele. E daí você vai discutir ciências humanas, né? Que, vamos dizer assim, são muito mais do que a psicanálise, se encontra ali no livro. A psicanálise é o homem-bomba das ciências humanas, está escrito. O que se faz com o homem-bomba? Né? Veja o nível de animosidade que isso levanta. Estamos chamando de homem-bomba? Chama pelo menos mulher-bomba. A psicanálise é feminina. Homem-bomba? Tá, você quer me mandar para Guantánamo? É isso? É lá que é o meu lugar, como homem-bomba? E o complemento é assim: se você explode ele, o edifício inteiro das ciências humanas vai junto. História, economia, geografia, letras. Cara, mesmo para defender o monismo em ciência, é uma posição que você vai dizer, vamos discutir. Falar isso é além de qualquer razoabilidade. Né? Totalmente.